posso-vos dizer que eu não queria que os meus filhos vivessem aqui. Atenção. Não tenho saudades. Como caracteriza o contexto cultural e educativo em Vila Real antes do 25 de Abril? Olha, eu podia responder, isso é como quem diz, olha, pinta aquela parede. Qual parede? Não está lá parede nenhuma, não. Posso andar com o pincel para a frente e para trás. Antes do 25 de Abril, Vila Real, acho que nem cidade era um sítio. Vila Real era uma cidade, Vila Real não era uma cidade muito diferente do que eram as outras localidades de província. Eram sociedades fechadas, em que havia, digamos, alguma estratificação social e em que havia, aliás, uma grande dificuldade daquilo que em sociologia se chama a capilaridade social. Era muito difícil as pessoas mudarem de estatuto dentro da cidade. Havia as famílias, havia a gente mais pobre e havia uma estratificação social bastante acentuada. Como era a região do 25 de Abril a nível cultural e social? A região de Vila Real, suponho eu que estás a referir a essa região. Bom, como disse, antes de 25 de Abril eu conhecia relativamente pouco a região, mas não devo errar muito se disser que a região que eu conhecia bem, que é o Distrito de Bragança, que teria o mesmo aspecto cultural e social que tinha o de Vila Real. Então o que é que nós tínhamos? Bom, tínhamos uma sociedade fechada, uma sociedade de pessoas que tinham medo de falar, que tinham medo de agir e que, de alguma forma, enfim, viviam subjugadas por um clima que era um clima opressivo, um clima de ditadura, vamos chamar as coisas por nome. Essa era a situação anterior ao 25 de Abril. O 25 de Abril, felizmente, pegou numa vassoura e varreu isso tudo. Às vezes até com excesso. Cometeram-se muitos excessos no 25 de Abril. Mas a verdade é que o 25 de Abril foi redentor de muitos pontos de vista, nomeadamente do ponto de vista cultural, porque criou as condições para que os homens e as mulheres se expandissem culturalmente e, de facto, ajudou a criar um novo Portugal totalmente diferente que pode chamar-se, com razão, uma democracia, coisa que não era antes do 25 de Abril. Bom, do ponto de vista educativo, havia muitas limitações. Antes do 25 de Abril não havia ensino superior, ou melhor, estava o ensino superior a dar os primeiríssimos passos, mas também é justo dizê-lo, começou, apesar de tudo, em 1973 a dar esses passos. Mas continuava inexistente o ensino superior em 1974. E, portanto, as coisas afunilavam muito. Quem acabasse, embora eu fosse um miúdo de 7 anos nessa altura, mas olhando para trás e recorrendo àquilo que, entretanto, fui vendo e aprendendo ao longo da minha vida, quem acabasse o chamado liceu, isto é, o ensino secundário, pois, para continuar, ou ia para fora, ou simplesmente tinha uma opção intermédia, que era a escola de magistério primário. Na altura chamava-se a esse tipo ou a esse grau de ensino médio. De maneira que, do ponto de vista das estruturas educativas, era tudo bastante limitado. Quando andava na escola primária, nós não tínhamos casacos de lã, não havia quispos. Não havia sapatilhas, as raparigas não podiam usar calças. Eu lembro-me que ia para a escola com os socos, nos dias de neve, uns socos. E as meias eram de lã de ovelha, mas só iam até ao cimo do joelho, apertadas com umas ligas. E depois ouço dizer, os alunos protestam porque têm frio. Nós não tínhamos aquecimento na escola primária. Havia um fogão, uma lareira,
mas éramos cerca de 40 e tal alunos. A minha professora primária tinha a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe feminina, porque havia a escola feminina e a escola masculina. Não nos podíamos misturar, nem mesmo nos intervalos. Não havia casas de banho. Isto é, havia, mas não havia quem as limpasse. Portanto, tínhamos que ir ao monte. Isso no meu tempo, portanto, década de 50. Eu só a partir dos 15 ou 16 anos é que me apercebi do país que tínhamos e onde eu vivia. Porque até lá era tudo normal. E porquê? Porque, exatamente pela falta de cultura, pela falta de educação que nós tínhamos, não é como agora, vocês têm bibliotecas, têm internet, têm tudo, nós na altura não tínhamos nada, não é? Era uma estação de televisão, uma emissora ou duas de rádio e pronto, a coisa passava por ali. Não tínhamos, não se falava em política, não é? E nós estávamos convencidos, e isso é uma coisa curiosa, nós estávamos convencidos que vivíamos num país maravilhoso. Porque na história ensinaram-nos, corremos com os mouros, corremos com os espanhóis, fomos de barco não sei para onde, Novas Pereira era um tipo espetacular, portanto nós estávamos convencidos que estávamos num país assim muito bom. Pronto, pela falta de cultura e de conhecimentos que nós tínhamos. A partir dos 15, 16, 17 anos, a coisa modifica um bocadinho. Começamos a preocupar-nos com a guerra colonial, que já sabíamos que, em princípio, iríamos lá parar, não é? E começamos a interessar por certos assuntos. O facto também de começarmos a namorar ou querer namorar, então, começaram a aumentar as dificuldades. Portanto, era muito complicado namorar na altura. Não é? Havia um indivíduo lá em Vila Real, que ainda é vivo, que era uma espécie de um bufo, ia dizer que aquela menina anda com aquele não é boa companhia, porque aquelas coisas, aquelas complicações. E nós aí começámos a percebermos de facto da estrutura em que nós vivíamos, não é? Começamos a abrir os olhos, começamos a abrir os horizontes. Pronto, porque até aí a coisa era pacífica, não é? Nós encaramos, mesmo aquela brutalidade da polícia, quando estávamos a jogar a bola, vinha logo de cacetete e a insultar, tudo, para nós era normal, não sabíamos o que se passava lá fora. O ensino antes do 25 de Abril, naturalmente que era repressivo, entre aspas, isto é, o professor era a autoridade máxima, para o bem ou para o mal, que eu nunca tive razões de queixa dos professores que tive, porque procurei sempre ser cumpridor, estudar devidamente para satisfazer exatamente os desígnios dos professores. Agora sei que por vezes eles eram repressivos quando o aluno não satisfazia as pretensões do professor ao nível dos conhecimentos, ao nível daquilo que eram as obrigações do aluno perante o ensino e perante especificamente a disciplina daquele professor. O ensino musical era quase nulo. Esse quase comporta a exceção de algumas pessoas que ensinavam música. A Dona Laidinha, a Dona Francisca Varjão, a Dona Francisca Brandão, o Padre Ângelo Minhava, o Padre Augusto Matos. Eram pessoas isoladas, geralmente professores em escolas, e que em sua casa iam dando um pouco mais de alento e de sabedoria, porque sabiam coisas úteis à música, e iam, digamos, alimentando quem tivesse aqueles tostõezinhos necessários para pagar uma aulita de música. Há uma coisa que eu acho que vale a pena pôr on the record, porque as pessoas já ninguém se lembra e vão achar muito esquisito. Hoje em dia, quando se vai votar, nós chegamos à Assembleia de Voto com o nosso cartão de cidadão, dão-nos um boletim de voto, vamos para a cabine, pomos o X onde queremos, dobramos e deitamos. Não era assim. A oposição entregava na casa das pessoas o seu boletim de voto. O governo
que na altura se chamava A Situação, que era assim que nós utilizámos, tinha também os seus boletins de voto dos seus candidatos. Portanto, havia 2 boletins de voto, um da oposição, outro da situação. E ambos os boletins de voto chegavam à casa das pessoas. E depois nós escolhíamos, deitávamos um fora e o outro dobrávamos e íamos deitar. E tínhamos sempre um medo que o papel que utilizássemos fosse diferente do outro, porque, sei lá, se eles pressentissem que o nosso papel da oposição era diferente, eles sabiam que o voto ia para a oposição. E havia gente que eram manifestamente contra a situação, mas havia gente que clandestinamente queria votar, mas não queria ser detectado, porque tinham empregos, porque tinha grande dificuldade. Portanto, é para verem o ambiente que isso era. Não havia, naturalmente, comícios, havia um comício final. Lembro-me de organizar o comício no Cineteatro Avenida, aqui em Vila Real, e íamos um pouco pelas aldeias, e às vezes tínhamos algumas dificuldades até, digamos, de sobrevivência física em algumas dessas aldeias, que estavam muito marcadas pelo governo e que tinham dado ordens para não deixar de distribuir propaganda eleitoral. E a propaganda eleitoral era complicada, nós punhamos cartazes nas paredes, tirávamos à noite os cartazes, pintávamos. Eu fui chamado à polícia porque inventei um cartaz que era uma expressão, era impresso aqui na Minerva Transmontana, que era a palavra medo, em letras pretas. E depois nós, com um pincel e tinta encarnada, pintávamos assim, cortávamos o medo com tinta encarnada. E fui chamado à PSP a perguntar-me o que é que isto significa. Significa o que aí está. Sim, mas o que é que isto quer dizer? Não quer dizer que não devemos ter medo. Mas medo de quê? De que é que o senhor tem medo? Sim, mas não quer dizer que não devemos ter medo de nada. E, portanto, este tipo de discussão, repara, uma coisa tão simples como isto, que hoje em dia, ao nível de propaganda política, parece uma coisa ridícula, mas na altura éramos chamados à polícia para perguntar por que razão é que tínhamos posto um cartaz a dizer corte-se o medo, com tinta vermelha. Tínhamos uma sociedade fechada, uma sociedade de pessoas que tinham medo de falar, que tinham medo de agir e que, de alguma forma, enfim, viviam subjugadas por um clima que era um clima opressivo, um clima de ditadura, vamos chamar as coisas por nome. Essa era a situação anterior ao 25 de Abril. O 25 de Abril, felizmente, pegou numa vassoura e varreu isso tudo. Às vezes até com excesso. Cometeram-se muitos excessos no 25 de Abril. Mas a verdade é que o 25 de Abril foi redentor de muitos pontos de vista, nomeadamente do ponto de vista cultural, porque criou as condições para que os homens e as mulheres se expandissem culturalmente e, de facto, ajudou a criar um novo Portugal totalmente diferente que pode chamar-se, com razão, uma democracia, coisa que não era antes do 25 de Abril. Mas do ponto de vista cultural, em sentido muito lato do termo, as coisas era sobretudo sufocadas por um regime cinzento e autoritário. Não é? E, obviamente que isso é quase sempre o contrário da cultura, ou pelo menos o contrário de uma grande parte da cultura que depende de liberdade. Há outra cultura que não depende necessariamente da liberdade individual, ou das liberdades individuais e coletivas. Por exemplo, coisas mais ligadas ao património, à defesa do património arquitetónico, construído. Mas a grande parte da cultura, de facto, precisa de liberdade. Não há liberdade sem criação, ou talvez invertendo os termos, não há criação sem liberdade. Pode haver criação sem liberdade, mas não há divulgação do que foi criado. Portanto, o círculo torna-se vicioso desse ponto de vista e fechado. Era uma situação difícil para todos nós. Nós éramos muito jovens antes do 25 de Abril. Não é? Com o 25 de Abril eu tenho 24 anos. Sou um jovem. Eu tinha ido para a faculdade uns anos antes, e portanto saí daqui, no final da década de 60, num ambiente cultural que era praticamente inexistente, não é? Nós, estudantes do liceu, eu era estudante do liceu, não tínhamos nada, éramos nós que fazíamos alguma coisa por nós, brincávamos, não é?
brincávamos, não tínhamos onde ir, as salas de cinema, havia o Teatro Avenida, onde havia umas sessões de cinema que não eram nada de especial, não é? E onde os estudantes tinham um teatro anual, que ainda hoje há quem faça isso, a sua récita anual de final de ano, não é? Para termos alguma coisa cultural propriamente dita, não íamos ao Porto, com os escolinhos, não é? E não éramos capazes de assistir a outro espetáculo. Mas em vida real era muito pobre em termos culturais. Digamos que não havia aquela componente fundamental na relação entre as pessoas, que era o aspecto afetivo, aquela cumplicidade, aquela aproximação entre professor e aluno. Havia, pois, uma distância, não só do professor como aluno, como em qualquer serviço do Estado ou não do Estado, havia sempre um distanciamento. Íamos ficar escuros também, e cegos, se não acontecesse o 25 de Abril. E se continuássemos cá, eu não continuei, em 72 fui para Coimbra. E pronto, aí tomei consciência de que havia muito mundo possível neste espaço português. Não é? Teatro, pouquíssimo. Artes plásticas, pouquíssimo. Não, era uma penúria. Era inconcebível. Ao revisitarmos o panorama social e cultural vila-realense nos tempos que antecederam a Revolução de 25 de Abril de 1974, deparamos com uma personalidade que teve uma ação incontornável na área da cultura. Estamos a falar de António Cabral. Nascido em 1930, na aldeia de Castelo do Douro, no concelho de Alijó, António Cabral veio para Vila Real no início dos anos 40, tendo aqui desenvolvido uma intensa atividade cívica e cultural nas décadas seguintes. Para além do sacerdócio, que abandonou no início dos anos 70, António Cabral foi dinamizador cultural, poeta, etnólogo, reputado especialista em teoria do jogo. Apaixonado pela cultura popular, António Cabral constituiu-se como uma referência da sociedade vila-realense e para todos os que privaram com ele. Na sua vida e obra há realçar um sentido de solidariedade que nutria pelos agricultores pobres da região do Douro. António Cabral desempenhou um papel muito importante porque ele interveio politicamente, por exemplo, discursou no 1º de maio, depois do 25 de Abril, portanto, 4 ou 5 dias depois ou uma semana depois da Revolução, em Vila Real organizou-se, como noutros pontos do país, um comício, no dia 1º de maio, dia do Trabalhador, e a Avenida Carvalho Araújo, a artéria principal da cidade, encheu com milhares de pessoas pela primeira vez. Não é? E o António Cabral interveio também politicamente, ao lado de outros nomes, como o Tílio Figueiredo, por exemplo, nomes importantes que já vinham de trás, mas depois a intervenção dele foi feita também muito no domínio cultural, quer dizer, o próprio Centro Cultural, como eu estava há pouco a indicar, foi muito importante na época e é um passo fundamentalmente dado por António Cabral. Mas ele, que antes do 25 de Abril de 1974 já tinha feito, por exemplo, agora um outro exemplo também, tinha provocado e tinha de algum modo contribuído grandemente para o aparecimento de um movimento cultural informal, que foi o movimento setentrião, no início da década de 1960, a que correspondeu uma revista cultural muito importante para a época, a revista Setentrião, homónima, onde colaboraram, por exemplo, poetas importantes da Catalunha ou de Portugal, mas importantes mesmo, poetas importantes, poetas que hoje estão nas antologias da história da literatura portuguesa. E ele, António Cabral, tinha estado nesse movimento, espantosamente, porque então aí sim as condições faltavam quase todas. Vamos encontrar esse mesmo António Cabral, depois de 25 de Abril, por exemplo, a lançar uma revista que ainda hoje existe, que é a revista Telos, da qual foi o primeiro diretor. E foi um homem muito importante e que soube manter-se também discreto, isto também é muito importante, manter-se discreto
socialmente discreto, sempre que achou que isso era útil para si e, sobretudo, para a sociedade. Nem todos temos conseguido fazer isso, não é? Geralmente, quando se apanha uma onda na política, é para aproveitar até à praia, não é? Até à areia. De maneira que acho que também houve uma generosidade muito grande desse ponto de vista, da parte de António Cabral. É uma das minhas referências quando olho para estas coisas, é de facto António Cabral. O António Cabral, de quem eu era muito amigo, fomos grandes amigos, era um grande poeta do Douro. Foi, por assim dizer, o poeta do Douro que abriu o Douro, ou que mostrou o Douro do ponto de vista laboral. Miguel Torga, eu já tinha mostrado o Douro, é bonito, é lindo, os socalcos, mas do ponto de vista de quem faz aquilo, porque por trás daquele socalco está trabalho humano, e esse foi António Cabral que revelou. Eu não irei convosco, puros habitantes do sonho. O meu lugar é aqui, entre os homens. Falo a sua linguagem, sinto as suas dores e tenho a consciência bem agarrada à carne e ao espírito. Os dois poços em que nasce, desagua e se debate a impetuosa água do pensamento. Me importa inimagináveis galáxias e os poemas feitos apenas de palavras. Reflitam-se as galáxias em nosso espírito e sejam carne da nossa carne. Encham-se os poemas do sangue que nos turva, perturba e inunda as veias. A única poesia em que acredito é a do homem. Por outro lado, ele era um homem, de facto, com uma vocação cultural muito grande, com uma vocação para fazer cultura muito grande, e realmente ele integrava-se em tudo quanto fosse órgão de cultura. E, sendo assim, ele foi, por exemplo, diretor, ou presidente da direção do Centro Cultural Regional, que ainda existe e que é realmente digamos, um polo, hoje se calhar, não, neste momento não tanto, mas que é um polo de difusão cultural. A própria obra literária dele, António Cabral, tem uma obra vultuosa, uma obra muito extensa, quer em poesia, romances, também publicou 2 romances, contos, e sobretudo a grande paixão dele, ou uma das grandes paixões dele, eram os Jogos Populares Transmontanos. Ele realmente leu muito sobre isso e acabou por ser ele próprio capaz de formular teorias, não se limitar àquilo que lia nos livros, mas formulou teorias. E, desse ponto de vista, ele é um pioneiro. Portanto, é sem dúvida nenhuma Tinha uma personalidade muito forte, não é? Muito ativo, sempre muito ativo, muito dinamizador da cultura. Estava sempre pronto para aceitar todos os projetos que lhe aparecessem. Ele começou na década de 60 com um projeto, não havia nada em Vila Real, e começou com o projeto da revista Setentrião. A revista Setentrião foi fundada por ele e outros jovens na altura, como Nuno Barreto, António Barreto, que escreve ao sábado, escreve no Público, e o Nuno Barreto, que irmão já faleceu, era pintor, foi ele até que fez o desenho para a capa do primeiro, não foi do primeiro, mas talvez do mais conhecido livro de António Cabral, Os Poemas Durienses. Foi ele que fez a capa. Eurico Figueiredo, sei lá, tantos outros, Ascenso Gomes, Gonçalinho de Oliveira, pessoas que já cá não estão. Portanto, e António Cabral era mais velho que eles e eles, portanto, dinamizaram da cidade essa revista cultural, não é? Que se chamava Setentrião. E depois após o 25 de Abril, vieram outros projetos. Foi delegado de FAOJ, foi indicado por Lisboa para presidir em Vila Real ao FAOJ, que era o Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis. Esteve nesse projeto algum tempo e começou a dinamização aqui em Vila Real e no Concelho e até no distrito e na região. António Cabral é daquelas pessoas que nos marca. Por exemplo, ainda aqui há dias
o Vitor Nogueira, que é o meu chefe, chamemos-lhe assim, dizia que tinha saudades do António Cabral, da maneira de ele ser, daquilo que nos ensina. E eu tinha o privilégio, durante muitos anos, de, quando me apetecia, ir à casa dele. E falava ele, porque ele falava muito mais e melhor do que eu, e aqueles ensinamentos eram coisas fantásticas. Era um homem de convicções muito fortes, um homem que, embora tivesse já saído de padre, não é, para casar, mas continuava com aquela fé, com aquelas ideias. Era um homem com uma certa abertura, um bocadinho diferente daquilo que eu estava habituado com o resto das pessoas da idade dele. Foi um homem que de facto marcou, foi um homem que me ensinou, acima de tudo, a ter o gosto pela simplicidade, pelas coisas simples, não é? O António Cabral era um homem simples, chegava lá a casa, até ele ia buscar logo um chouriço e um copo de vinho, não sei o que mais. Estávamos ali uma coisa muito simples, nada de, e fumava muito, não é? Enchia-me a roupa daquele fumo que ele fumava uns atrás dos outros, mas era sempre uma fumadela abençoada, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, ensinou muito, marcou. Tenho até saudades do homem, porque não, acho que também foi cedo demais, ainda tinha muito para dar, e influenciou muito a minha maneira de ser, o gosto pelas coisas simples. Eu sou apaixonado, por exemplo, pela religiosidade, pelas procissões, por essas festas, para onde gosto muito dessas coisas. Não é uma questão de fé, que eu não sou um gajo sem fé, mas essas coisas dizem muito do seu ponto de vista documental, e aprendi muito com ele essas questões todas, não é? Portanto, ele era um dinamizador cultural, desinteressado monetariamente. Fazia tudo por amor à cultura. Oração. Senhor, deixe nos olhos de José do Quintal. Ele está sentado à porta de casa, a fumar, tão triste, como se esperasse apenas morrer. Está triste. Ele, o Zé. Trabalhava e cantava de sol a sol, e, aos domingos, falava das suas videiras, como se em cada uma lhe nascesse um filho. Está triste porque o milho lhe queimou as uvas, quase tudo o que possuía. Senhor, deixe nos olhos de José do Quintal. Dentro de casa estão 4 filhos, ainda pequenos, que precisam da sua vontade. E a mulher não aguentará sozinha, com o peso do sofrimento. Ele tem de recomeçar. Ele não pode parar. Senhor, deixe nos olhos de José do Quintal. E que recordações guarda dessa época, do 25 de Abril de 74? Do próprio dia de 25 de Abril de 74. Guardo, enfim, aquele alvoroço que de alguma forma tomou conta das pessoas. A gente não sabia exatamente o que é que se tinha passado, mas sabia-se que tinha havido qualquer coisa de grave. Tinha havido qualquer coisa que se calhar iria alterar a nossa existência, a nossa vida para sempre, não é? E alterou. De modo que eu, quando me levantei, normalmente costumo sempre ligar o rádio para ouvir notícias, e apercebi-me, as notícias ainda não eram claras, mas apercebi-me que havia qualquer coisa de facto no ar, e que essa qualquer coisa parece que era para ficar. E realmente, à medida que o dia foi passando, as notícias foram confirmando que havia um movimento das Forças Armadas que tinha tomado o poder e que estava no poder nesta altura e que tinha sido, portanto, vencida ou derrubada a ditadura, que era o sistema político anterior que tínhamos. Ui. O 25 de Abril não se recorda. Ninguém tem recordações do 25 de Abril. Quem o viveu não se lembra. Revive-o. Porque uma recordação é algo que já cumpriu a sua função e que se isola do presente, no passado. 25 de Abril para mim é hoje. É agora. A melhor recordação que tenho é estar aqui a falar do 25 de Abril. É aquela de que melhor me lembro, porque se está a passar. Tá? Agora,
não vou massacrar-vos com historietas de que era proibido e deixou de ser proibido. Pronto, esse foi o processo legal. A alegria foi imensa. Porque tu estás tristonha e chegas a um sítio em que há alegria, chegas a uma festa. E ficas também um bocado alegre daquilo. Mas é uma alegria daquele tamanho, não é? Do tamanho daquela sala, do tamanho daquele baile, daquele. O 25 de Abril era uma alegria que estava ali na Praça da República, em Coimbra, mas que também estava no Porto, que também estava em Lisboa, e que também estava em Vila Real, que eu só conheço por fotografias do 25 de Abril. Aquele render da autoridade cinzenta foi uma coisa que vocês não podem imaginar. No 25 de Abril, e fui militar no 25 de Abril, e participei naquilo que foi o desenvolvimento da televisão da RTP, precisamente no 25 de Abril. A minha unidade ocupou a RTP no 25 de Abril, e depois disso fiz parte da Assembleia do Movimento das Forças Armadas e fui adjunto da Junta de Salvação Nacional a seguir ao 25 de Abril. E o 25 de Abril, no fundo, culminou aquilo que era alguma militância política que eu tinha tido no passado, até aqui em Vila Real, durante as eleições de 1969, mas culminou em particular aquilo que a minha geração, no fundo, mobilizou ao nível das universidades. Eu fui dirigente associativo durante vários anos, e no fundo era o consagrar da vontade de uma geração de poder, naquele nosso período, ajudar a contribuir para derrubar a ditadura. A ditadura portuguesa existiu desde 1926, nós estávamos em 74, vocês vejam os anos que passaram entretanto, tinha havido várias tentativas de derrubar a ditadura, e foi preciso que a ditadura se tivesse, digamos, metido numa guerra colonial em 3 frentes, em Angola, Moçambique e na Guiné, para que os militares, depois de cansados um pouco desse exercício, acabassem por ter não só uma espécie de um reflexo corporativo dentro das Forças Armadas, mas também uma consciência política que lhes permitiu criar o 25 de Abril e, mais do que isso, criar o que imediatamente se passou, isto é, a possibilidade de fazer uma Assembleia Constituinte, a criação de uma Constituição Democrática e depois tudo o que veio a partir daí. E, portanto, o 25 de Abril, para mim, é uma conquista geracional e é uma das grandes alegrias da minha vida. É terrível porque vocês não podem viver outro 25 de Abril. Não há. Não pode haver mais 25 de Abril. Temos que gozar este, não é? Este que está aqui, que me põe a falar à vontade, eu digo o que quiser, que vos põe a perguntar o que quiserem, ou a provocar em mim o que entenderem. Este é o 25 de Abril. 25 de Abril é hoje. Um movimento muito grande a seguir ao 25 de Abril, de grande alegria com o 25 de Abril. Esse movimento, vale a pena dizê-lo, é um movimento equívoco. Há um momento para isso fundamental, que é o dia 1º de maio de 1974, em que toda a gente vai para a rua. E nessa rua estava quem devia estar e quem não devia estar. Então, todos leram aquilo como se fosse o seu momento de liberdade. Só que nem toda a gente estava a ler a liberdade da mesma maneira. E com o tempo nós vamos a verificar que, como acontece em sociedades democráticas, cada um foi para o seu lugar e apareceram os partidos políticos, cada um se separou nessa... E felizmente foi possível fazer isso num período de grande tensão e com grandes riscos, e foi possível fazer isso sem, digamos, um preço em termos de violência demasiado. Precisamente nesse dia eu tinha uma consulta com o doutor Otílio de Figueiredo, que era também um democrata, pai de Eurico Figueiredo, de quem eu falei há bocado, que fez parte da revista Setentrião. Eu tinha uma consulta com ele, e o meu marido foi comigo à consulta, e chegámos lá,
não houve consulta, porque o Dr. Otílio começou a falar da revolução que estava a acontecer em Lisboa e o meu marido não sabia de nada ainda. Pronto, a partir daí foi o começo para a nova etapa, não é? Começaram logo... Aí começou ele a abandonar-me um bocadinho, porque tinha outros projetos cá fora. Eu tinha já uma menina pequenina e não podia acompanhá-la muitas vezes. E pronto, começou aí a dinamização cultural também. E há uma foto de António Cabral e do Dr. Otílio de Figueiredo na avenida, nas escadas da Câmara Municipal, a falarem no 1º de Maio. E eu ouvia de casa. Quais as modificações mais profundas que a Revolução procura nesta região e na sociedade, no plano das atividades culturais e artísticas? Hoje a vida está completamente diferente. Não é? Basta estarmos aqui. Não temos nada, não é? Mas temos aqui um espaço onde podemos, onde existem exposições, onde existem conferências, onde existem espetáculos, onde existe até esta conversa com vocês. Não é? Isto tudo é cultura e, portanto, isto é novo. Estás a perceber? Mas que também foi conquistado. Isto não nos deram isto. Não nos deram isto. Isto é conquistado também, sabes? Isto é conquistado. Só se consegue se soltar. É sempre assim, não é? Só se consegue se soltar. Temos que nos entender um bocadinho disso tudo. Portanto, do ponto de vista da educação e das estruturas da educação, houve essa grande abertura. Do ponto de vista dos currículos e da maneira como o ensino se processa, confesso que não tenho, neste momento, informação para ter uma opinião mais consistente, quer dizer, não sei em que é que o ensino tem melhorado e em que é que o ensino tem andado para trás. É evidente que ensino e educação não são exatamente sinónimos, mas são coisas relacionáveis e relacionadas por natureza. Quanto à cultura, a grande revolução deu-se logo, de facto, a seguir ao 25 de Abril, quer dizer, no que diz respeito àquilo de que estava também eu a falar há pouco, quer dizer, à liberdade e àquilo que a liberdade faz com que ou representa para que se abram caminhos a quem quer criar e a quem quer relacionar-se com a cultura, mesmo que não seja através da criação. Houve logo um movimento importante a seguir a essa Revolução de 1974, quer dizer, houve essa explosão social, como se a liberdade, de repente, fosse assim um conceito apanhado por todos e por cada um de nós. E, no caso concreto, muitas coisas que não se faziam, ou que se faziam em circuito muito, muito fechado, relacionadas com a cultura, antes da Revolução de 1974, passaram a fazer-se abertamente e assiduamente, muitas vezes, de forma muito repetida. Coisas que antes do 25 de Abril tinham que funcionar como se funcionassem, assim, uma espécie de rede de túneis, depois do 25 de Abril funcionaram de maneira aberta. O teatro profissional chegou ainda nos anos 70 a Vila Real, sendo que Vila Real sempre teve teatro, quer dizer, a tradição do teatro em Vila Real é muito antiga, mas a tradição do teatro não tem que ver diretamente, ou não corresponde exatamente ao teatro profissional, que só depois do 25 de Abril reuniu condições e também condições políticas para chegar até à região, conforme chegou, e aqui se tem mantido, por exemplo. Foi muito bom, acho que sim, foi importante aquele movimento, embora eu tenha a ideia de que aquilo podia dar certo, daquela movimentação, aquelas massas, aquela euforia toda, havia sempre quem se fosse aproveitar dessa situação, mas foi muito bom. Ora bem, da educação, se calhar abriu um pouquinho mais os espíritos, isso é natural. No 25 de Abril também se cometeram muitos exageros, muitos erros, mas coisas muito boas, e uma delas foi realmente abrir os espíritos um pouquinho mais. As pessoas passaram a ter mais liberdade de pensar,
de exprimir o seu pensamento e, portanto, desse ponto de vista, o ensino ganhou com certeza. Quanto à cultura, a mesma coisa. A cultura, de facto, também estava, de alguma forma, espartilhada pela polícia política e pela política do regime anterior, e, de repente, sentiu-se que houve uma libertação. E essa libertação foi boa, porque, de facto, enfim, começou a surgir cultura em toda a parte. Até ali a cultura era um pouco, digamos, para consumo de élites, de certas élites, portanto, pessoas de uma certa capacidade, digamos, financeira até. E, a partir daí, a cultura passou a ser, digamos, do povo, como costuma dizer, do povo. Fundaram-se imensos agrupamentos, companhias de teatro, de folclore, disto, daquilo e daquilo outro. Houve realmente um grande incremento de toda a cultura. Enfim, já com pouco peso na estrutura, para o bem e para o mal, já com pouco peso na estrutura cultural da região, mas o Centro Cultural Regional de Vila Real foi muito importante e só pôde aparecer com essas características de cooperativa, também de sociedade anónima, de responsabilidade limitada, de muitas características diversas que se cruzavam às vezes por instituições de natureza diversa e que permitiam uma diversidade. A diversidade é muito importante na cultura. Quando existe só um carreiro e as abordagens têm de ser feitas todas através desse carreiro, torna-se tudo muito difícil. Essa liberdade também fez com que a cultura, em grande medida, se desenvolvesse bastante na década de 1970. Depois de 80 para cá já foram outras coisas, não é? Não é só a questão da liberdade, nem do regime democrático, é também a questão dos fundos comunitários, isto é, dizendo de outra maneira, a questão do dinheiro, que entretanto chegou aos orçamentos de Portugal e, relativamente mais perto de nós, começaram a aparecer outros equipamentos, museus, teatros, conservatórios, bibliotecas. O que existe hoje em matéria de equipamentos culturais e que existe hoje em matéria de ação cultural é extraordinariamente diferente do que era no nosso tempo. Vila Real, volto a dizer, tinha os cafés, o bilhar, o futebol e os matraquilhos. E havia uns bailes. Na parte culturalmente mais avançada eram os bailes. E depois não havia nada, quer dizer, não havia teatro, não havia música, praticamente havia uns grupos musicais, a música clássica praticamente não existia, não havia conservatórios, não havia rigorosamente nada. Havia as férias, mas agora era bom que ele cá estivesse para podermos conversar sobre outras coisas, não é? Na altura depois vêm os filhos, a preocupação são os filhos, não é? E agora podíamos andar os dois por aí. Foi assim. Até aí vivermos num regime, num ambiente que era hostil à liberdade, em que as pessoas não podiam dizer claramente aquilo que pensavam, muito menos escrever aquilo que pensavam, porque havia também vigilância sobre o pensamento e sobre a escrita das pessoas, e, portanto, quando se deu o 25 de Abril, tudo isso colapsou. E, portanto, foi aberta a possibilidade de gente dizer aquilo que pensa, de escrever aquilo que pensa e realmente de seguir os seus próprios caminhos. Foi, de facto, enfim, a consequência mais direta e mais importante do 25 de Abril. Foi realmente dar-nos liberdade para pensarmos. Depois, após o 25 de Abril, vieram outros projetos. Foi delegado de FAOJ, foi indicado por Lisboa, para presidir em Vila Real ao FAOJ, que era o Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis. Esteve nesse projeto algum tempo e começou a dinamização aqui em Vila Real e no Concelho e até no Distrito e na região. Quantas coisas se fizeram. Lembro-me que ia assistir a eventos como as tunas de Carvalhais, a tuna de Menezes, a tuna da Campeã. Era gente que estava ali escondida na sua aldeia
e António Cabral descobriu que eles existiam e deu-os a conhecer à sociedade nortenha. Depois do FAOJ, vem o Centro Cultural, também foi indicado por Lisboa, foi um Francisco, que eu não sei já o nome, Francisco, que veio contactá-lo para iniciarem um centro cultural em Vila Real. E pronto, e depois nesse centro cultural nascem os Jogos Populares. Os Jogos Populares que ele gostava de vincar, que eram populares e não tradicionais, porque havia jogos tradicionais que não eram populares. Portanto, ele queria vincar sempre os Jogos Populares. E a partir daí realizaram-se muitos eventos de jogos na cidade, no estrangeiro, na Galiza, foram a Estrasburgo, a Luxemburgo, com jogos populares. E pronto, agora, infelizmente, eu creio que ficou a semente nas aldeias, porque quando há uma festa anual, no meu caso, não é? Das aldeias, há sempre uma festa anual, vocês devem conhecer. Então, há sempre alguém que também se recorde e se lembre de praticar os jogos populares. E muitas vezes vão pedir o material, porque há material muito, muito importante que está no Centro Cultural. E as pessoas vão lá requisitar esse material para o jogo popular. Depois teve outros projetos, encontros de escritores e jornalistas que se realizaram, foram até ao Distrito de Bragança, tudo dinamizado por António Cabral. Portanto, ele era um dinamizador cultural, desinteressado monetariamente. Fazia tudo por amor à cultura. Justamente por força de ter apanhado logo muito jovem esse choque, não é? Essa realidade que constituiu também a Revolução, a minha geração aprendeu muito depressa. Estou convencido até que aprendeu mais depressa do que as que a antecederam e aprendeu mais depressa do que aquelas que lhe sucederam. Aprendemos muito depressa, quer dizer, suponhamos, se eu aos 7 anos fui apanhado, para dizer assim, pela Revolução, aos 12, ou aos 10, ou aos 11, ou aos 13, ou aos 14, já se discutia entre nós muito política, bem ou mal, não interessa, mas discutia-se muito nos recreios da escola, coisa que, presumo eu, não se fará assim tanto, não é? Portanto, estava tudo muito presente na altura. Quanto às principais transformações na educação e na cultura, são imensas. Mesmo que estejamos numa cidade que acordou muitíssimo tarde, décadas depois do 25 de Abril, o certo é que foram nascendo organismos que uns foram criados pela liberdade, outros pela liberdade de reivindicar a chegada de certas funções do Estado aqui à cidade. Eu acho que esta região, Trás-os-Montes, Vila Real, no fundo, o padrão é mais ou menos idêntico àquele que foi no resto do país. Há uma democratização grande do acesso ao ensino. Essa democratização grande do acesso ao ensino provoca, eventualmente, alguma frustração pela simples razão de que as pessoas pensavam que o acesso ao ensino e a obtenção de um diploma lhes trazia imediatamente um salto qualitativo em matéria da sua qualidade de vida. Isso não aconteceu. Mas há essas transformações que são visíveis hoje. Não é? Nós hoje temos um teatro municipal, por exemplo, em Porto Real, que é uma coisa boa, com uma programação boa, e que também surge num momento muito especial. Temos
começou com o Carrilho, não é? O Carrilho, nessa altura, cria uma rede nacional de teatros e é nessa altura que este teatro inicia as suas atividades. Mas o teatro em si, depois lá o teatro, se não tiveres homens para pôr aquilo a trabalhar, não faz nada, não é? E o que é que aconteceu aqui em Vila Real? Aconteceu que as pessoas que ficaram à frente do teatro são, ainda hoje, extraordinários. Muito bons intelectualmente. São tipos que têm um conhecimento imenso das atividades teatrais e da utilização daquele espaço. E foram eles que criaram aquilo. E a circunstância da cultura de cada um de nós depender muito mais da família e da cultura da nossa família do que dos equipamentos coletivos fazia com que a cultura fosse muito de classe. Isto é, nós estávamos muito mais educados porque tínhamos família educada. Quem não tinha esse acesso à cultura e que os pais ou os avós não tinham, acabava por se sentir marginalizado. E por isso mesmo, eu acho que em cultura o salto foi extraordinário, mas também é normal que haja queixas relativamente ao modo como as coisas hoje funcionam. Eu acho que as ambições são maiores, as expectativas são maiores, mas particularmente referindo-me à questão aqui desta região, é um salto extraordinário e acho que as pessoas hoje vivem muito melhor no acesso à cultura do que viviam nesse tempo, mas da noite para o dia. Penso que é muito bom perceber que o 25 de Abril, mesmo passando tanto tempo, continua a ser uma data muito importante para toda a gente. E sinto-me, diria que feliz por poder aproveitar a minha liberdade graças ao 25 de Abril. 1, 2, 3, 4, 5.